Clama a mim, e responder-te-ei, ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, verso 3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal para mais um tempinho de aprendizado no livro de Deus. Sempre a gente dá a oportunidade para você se inscrever em nosso canal. Olhe logo abaixo no vídeo, no quadrinho inscrever-se, clique nesse quadro e se torne também um inscrito do Ministério Pão Vivo, um participante mais direto, e você vai nos ajudar na divulgação da palavra do Senhor. Compartilhe também tudo isto para divulgar, não um nome denominacional, mas para divulgar o nome, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Dê o seu like, provando que você está gostando de nossos estudos. Você poderá fazer também a sua pergunta, fazer o seu comentário. Hoje, um dia histórico para o nosso canal. Estamos completando 5.000 visualizações. Aleluia! Por estas visualizações, por essas pessoas que, de um modo ou de outro, elas têm absorvido lições dentro de nosso ministério. Você também faça o mesmo. Ministério Pão Vivo, criado, existe só com uma finalidade: o ensino da palavra do Senhor. A gente continua estudando o livro, aliás, a carta aos Romanos. Esta carta que Paulo diz na introdução, no prefácio da mesma, que há muito que ele desejava estar entre eles, visitá-los, mas por alguma razão ele foi impedido. E ele tinha confiança de que chegaria o tempo de sua estadia entre eles, e ele vai longe. Ele disse, até para compartilhar alguns dons. E enquanto ele não pôde ir pessoalmente, esta carta que ele mandou, e que carta, que profundidade, cada lição que a gente descobre sobre a fé. Aqui no livro, nessa carta aos Romanos, estão os alicerces, os fundamentos da nossa fé. É onde a gente descobre e passa a evitar certas superstições que com o tempo foram adentrando na Igreja de Deus e foram ofuscando a verdade básica do cristianismo. É admirável, como ele disse, em relação ao Evangelho, que ele era devedor tanto a judeu como a grego. Quando ele usa esta expressão,
judeu e grego, judeu e gentios. Ele estava falando dos dois povos, os judeus, aquele povo que, na época, tinha aquela proeminência. Sempre se falava em judeus em primeiro lugar e gregos, que quer dizer gentios, o restante do mundo, as demais nações. Ele dizia que devia a todo mundo, mas devia o quê? Era algum dinheiro? Não. Ele queria anunciar o evangelho a todos. Por isso que ele disse: porque não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele foi mais longe, porque nele, no evangelho, se descobre o que, Paulo? Descobre a justiça de Deus. No evangelho se revela de fé em fé, isto é, de começo a fim, a justiça de Deus. É por isso que ele faz um apanhado geral da situação espiritual do mundo. O básico para a gente descobrir é só você ler aos Romanos 1, de 18 a 32, a gente começa a ficar assustado com o relatório que ele faz do caos espiritual do mundo. Ele não está falando simplesmente do mundo da sua época, que já era um caos espiritual. Os homens longe de Deus, os homens que, apesar de conhecer a Deus, conhecer pelos seus atributos, conhecer pela sua divindade e conhecer também através do seu senso crítico, isto é, através da sua própria consciência. E tudo que o homem já sabia, toda a revelação que eles tinham de Deus, eles deveriam reconhecer, dar glória a Deus, ser gratos a Deus, mas pelo contrário, eles começaram a fazer especulações, a matutar em suas cabeças, em suas mentes, como acontecem hoje, como muitas pessoas. O apóstolo Paulo fala que eles quiseram portar-se como sábios. Ainda hoje acontece isso, como filósofos, mas na realidade, para Deus, eles não passavam de loucos, pois eles transformaram o Deus incorruptível na imagem de um homem ou de homem corruptível. Aí começou a idolatria. Começaram a fazer imagens de homens representando Deus para se prostrar diante dessas imagens, adorando-as como se fossem Deus. E não pararam aí. Ele disse
e também imitaram Deus com imagens de animais. A gente sabe de países que adoravam a vaca, adoravam os quadrúpedes. E ele diz também que adoravam os répteis, isto é, aqueles animais que andavam rastejando. Por que não dizer, transformaram até a cobra em animal sagrado. Esta foi a situação, o resultado das especulações. Aí então vieram as punições. Deus os entregou, diz 3 vezes, a gente já aprendeu. Hoje eu só estou recapitulando, é o dia dos 5.000. Então nada melhor de que recapitular o que se aprendeu. Olha, a gente vê hoje tanta imoralidade que a gente não entende e não adianta comentar, não adianta ficar criando debates, criando casos. É apenas se voltar para esta carta e ver que este caos espiritual é o contra-ataque de Deus. Vocês não me quiseram. Vocês, ao invés de dar glórias a mim, que sou o Criador de tudo, vocês deram glórias à criatura. Vocês criaram a idolatria. Então, como resultado, eu entrego vocês às paixões carnais. Façam o que quiserem. Por isso aí está o caos. A gente vai continuar descrevendo aquilo que o apóstolo escreveu. Como que admirado. E ele vai falar logo de um povo que se destacou, que parece que entra como destaque dentro deste caos, os judeus, a lei. E a gente vai ver que nem a lei resolveu. A lei ajudou a divulgar ainda mais o pecado, a iniquidade. E ele acaba concluindo: todos os homens se tornaram culpados. Vejamos aqui no verso 9 do capítulo 3. Todos estão debaixo do pecado. E a gente vai ver então, para assombro nosso, que o homem vai ser punido, vai ser julgado, não pelo que ele faz, não pelos seus erros, não pelos seus pecados, mas pelo que ele é. Ele é um pecador. E Deus criou, Deus tem o remédio, a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. É a justiça de Deus que vai prevalecer. Mas isto veremos em vídeos posteriores. Amém e amém.